Evangelho de Mateus, capítulo 5, do verso 33 até o 37. Vamos fazer a leitura. Diz o seguinte: também ouviste que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Vamos ler novamente o verso 37, que diz o seguinte: seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Senhor Deus, aplica a tua palavra em nossos corações e que nessa manhã nós possamos ser transformados pela sua palavra. Senhor, que eu possa diminuir para que o teu Santo Espírito cresça e assim toda a honra, toda a glória e todo o louvor seja dado a ti, Pai. Assim eu oro em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós continuamos nessa manhã na meditação e a exposição do livro de Mateus. Agora Mateus 5, do 33 ao 37. A pregação que nós estamos fazendo é a pregação de número 73 no livro de Mateus. E o título da pregação é a integridade do cristão. A integridade do cristão. Meus irmãos, o Sermão do Monte, como nós estamos falando desde o início dele, ele fala sobre a vida do cristão. Ele fala sobre cada um de nós. E o nosso Senhor Jesus Cristo começa lá no início do capítulo 5, estabelecendo os princípios básicos daqueles que são chamados povo de Deus. Ele começa a falar da humildade, ele começa a falar da mansidão, da misericórdia, de domínio próprio, do choro, da sede de justiça e tantas outras coisas. Depois o nosso Senhor começa a demonstrar e a ilustrar esses princípios básicos, dizendo que nós, como cristãos, somos sal da terra, somos luz do mundo e que nós precisamos exceder a justiça dos escribas e dos fariseus. Depois disso, meus irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo começou e avançou para oferecer a todos nós instruções específicas sobre como que isso opera em nós. E o nosso Senhor Jesus Cristo faz 6 instruções práticas no decorrer desse texto para nos exemplificar como que os princípios básicos e as ilustrações operam na vida do cristão. E nós estamos agora, meus irmãos, na 4ª instrução específica do nosso Senhor, que é a questão do juramento. Para Jesus, meus irmãos, para o nosso Senhor Jesus Cristo, essa questão é de grande importância na vida do cristão. Os escribas e os fariseus, e sempre lembrando que é um embate entre Jesus e os escribas e os fariseus, eles não eram bons exemplos. Eles não eram exemplos para serem seguidos. Eles se vestiam de uma santidade que na verdade não possuíam. Se mostravam santos e não eram. Se mostravam ilustres e não eram. O próprio nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer que eles eram sepulcros caiados, bonitos por fora, mas cheios de morte por dentro. E no decorrer da tradição farisaica, os fariseus e os escribas começaram a incluir vários juramentos para justamente burlar a questão da vida íntegra diante da sociedade. Eles não cumpriam a lei,
do juramento que está em Levíticos, por causa desse número de juramentos, ficavam impunes de estar transgredindo a lei, e a consciência deles estavam tranquilas, porque eles estabeleceram regras de juramento. O nosso Senhor Jesus Cristo vai falar isso, lá em Mateus 23, verso 18 e 19, Mateus 23, 18 e 19, vai dizer o seguinte: e dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem porém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Meus irmãos, os escribas e os fariseus não apresentavam integridade de vida, as suas vidas não eram íntegras. Jesus chamou um povo para si que precisa exceder aos escribas e os fariseus. E com isso, meus irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo se preocupou com o falar uns com os outros, como que nós falamos uns com os outros. De repente, você que está em casa, você que está aqui na igreja, pode perguntar o seguinte: por que Jesus dedica tempo para ensinar sobre o linguajar, sobre a forma de falar? Meu irmão, minha irmã, você que está em casa, a questão é que tudo que o cristão faz assume suma importância nessa terra. E a primeira causa disso é porque aquilo que nós verdadeiramente somos, isso é por causa daquilo que o cristão é. Em segundo lugar, é porque, meus irmãos, as nossas ações têm efeito sobre as pessoas à nossa volta, e principalmente em virtude de quem nós representamos aqui na terra, a quem nós somos representantes aqui na terra. Muitas pessoas hoje em dia que estão por aí nas ruas, não vêm à igreja, eles não frequentam nenhuma igreja, simplesmente, meus irmãos, por causa do que nós somos, justamente porque o que nós somos difere daquilo que nós falamos para eles. A igreja do nosso século fala muito sobre Jesus Cristo, mas não se esforça para ser como Jesus Cristo. Há uma disparidade, há uma divisão, uma separação entre o que a pessoa fala e o que ela é. Isso nós chamamos de evangelismo relacional, quando aquilo que nós somos assemelha com aquilo que nós falamos. O mundo precisa ver Cristo em nossas vidas, e era justamente sobre isso que Jesus estava ensinando nesse texto base que nós lemos, do verso 33 até o 37, a importância da integridade nas palavras, nas nossas palavras diante do mundo. Existe um perigo, meus irmãos, de usarmos o juramento para manipular a verdade, e era isso que os fariseus estavam fazendo. Emana do Novo Testamento ensinos que tocam a diversos detalhes da nossa vida. Nós encontramos nos textos sagrados grandes doutrinas teológicas, doutrina da Trindade, a cristologia. Nós chamamos a doutrina da união hipostática de Cristo, Cristo verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Mas, meus irmãos, nós temos na Bíblia também a revelação do cotidiano da vida humana. É exposto com detalhes o nosso cotidiano de vida. Lá em Efésios capítulo 4, verso 25, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, Efésios 4, 25, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros.
A Bíblia reforça sempre a questão da integridade do cristão. E Cristo, meus irmãos, nos desafia, Ele nos desafia a fazermos uma reflexão em nossas vidas, ponderar sobre a simplicidade, ponderar sobre a honestidade e a fidelidade das nossas palavras. Meu irmão, minha irmã, as nossas afirmações são poderosas. O que nós falamos é poderoso. Diz o dito popular: há poder nas palavras. Nós precisamos nos preocupar com o que falamos e como falamos. E, meus irmãos, diante dessa preocupação, nós podemos linkar 4 razões para nós nos preocupar com o que falamos e o como falamos. A primeira razão, meus irmãos, para a nossa meditação é que as nossas palavras revelam quem é o Senhor das nossas vidas. As nossas palavras revelam quem é o Senhor das nossas vidas. Mateus 5,37 diz o seguinte: seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Meus irmãos, a falta de integridade nas nossas palavras nos coloca o inimigo como o Senhor das nossas vidas. Coloca o inimigo como o Senhor das nossas vidas. A Bíblia vai dizer que ele é o pai da mentira, ele é o enganador, ele é o corruptor, que ele veio para matar, roubar e destruir. A mentira abre portas em nossas vidas, portas de engano, de manipulações, de falsidade, armas que o diabo usa para destruir o ser humano. O homem que manipula a verdade age de acordo com o espírito desse mundo, com Deus desse século. Os fariseus, meus irmãos, agiram e seguiram esse caminho e foram recusados, porque eles começaram a manipular a verdade para fugir da integridade de vida. O sim para eles não era sim, o não não era não, dependia de onde que jurava. Se jurava pelo altar, podia não cumprir aquele juramento, o sim deles podia virar não. Eles começavam a articular para poder fugir de uma vida íntegra. Cristo ensinou, meus irmãos, que esse não é um comportamento no reino de Deus. O povo de Deus é um povo que deve viver com integridade. Meu irmão, minha irmã, você que está em casa, quem é o Senhor da sua vida? Quem é o Senhor nesse momento da sua vida? O seu linguajar, a sua forma de falar, informa quem é o Senhor da sua vida. Em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33, 1 Coríntios 15, 33, pode projetar, diz o seguinte, esperar projetar, 1 Coríntios 15, 33, diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Você pertence ao povo de Deus, meu irmão e minha irmã, nós pertencemos ao povo de Deus. A Bíblia fala que somos peregrinos nessa terra. O cristão não pode falar qualquer coisa. O cristão não pode falar de qualquer forma. Corrompe os bons costumes, corrompe a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Cada um de nós representamos o nosso Senhor Jesus Cristo. Cada um de nós representamos aquele que morreu na cruz do Calvário, governador e comanda todas as coisas, governa com um punho de ferro porque Ele é o Senhor. Mas a Bíblia revela, meu irmão e minha irmã, que Deus outorga a autoridade dEle para nós em determinados casos. Eu, como pastor,
o pastor dessa igreja é Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, mas Ele fala para mim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Eu tenho autoridade como pastor sobre essa igreja, eu não posso amaldiçoá-la, eu tenho que abençoá-la e orar por cada um de vocês, porque eu tenho essa autoridade dada por Deus, Ele me outorgou isso. Eu posso orar por cada um de vocês e o Senhor escuta, porque Ele me deu essa autoridade. Pais, mães, Deus deu autoridade sobre seus filhos, Ele outorgou isso, os seus filhos pertencem a Deus, mas Ele deu o direito de vocês cuidarem deles. Então não amaldiçoa os seus filhos, abençoa-os o tempo todo. Guarde muito bem disso, as nossas palavras têm poder para nos contaminar. As nossas palavras têm poder para nos contaminar. Mateus 15, 18 vai dizer o seguinte, Mateus 15, 18: mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. A falta de integridade na palavra, meu irmão e minha irmã, corrompe o nosso corpo. O que nós falamos e como nós falamos é a expressão do que está no nosso coração e corrompe a nossa vida, vem do nosso íntimo e revela ao mundo como que nós somos. A sociedade conhecia muito bem os fariseus. Os fariseus faça o que eu falo e não faça o que eu faço. Era díspare o que eles faziam com o que eles diziam. Eles colocavam um jugo sobre a sociedade e sobressaía como senhores, instrutores e pedagogos da sociedade. Em Lucas 6, verso 45, o texto vai dizer o seguinte, do Dr. Lucas: o homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Os fariseus, meus irmãos, falavam que o coração estava cheio. Eles entesouraram o mal e se perverteram, e a boca falava dessa forma. Cristo ensinou que a falta de integridade no falar polui o ser humano. O povo de Deus é um povo que não pode se contaminar, que não pode ser contaminado. Muitas pessoas, meus irmãos, estão manchadas por causa daquilo que proferem, por causa de como proferem. Lá em Tiago, capítulo 3, verso 9 e 10, Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer o seguinte: com ela, abro parênteses aí, com ela, a língua, ele está falando da língua, com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Pessoas que falam o que não deve, que falam de forma que não deve ser, que bendizem ao Senhor nas suas orações, nos seus louvores, mas amaldiçoa o seu irmão, amaldiçoa o seu vizinho. Pessoas que dentro da igreja até parecem noticiário de televisão, informam tudo o que acontece sobre a vida de todos, estão sempre antenados com tudo e querem sempre passar à frente. Existem aqueles que estão dentro da igreja, que nós só ouvimos falar o que é negativo, não conseguimos ouvir uma bênção, nada de positivo, tudo está sempre ruim, tudo está sempre péssimo, nunca melhora, nunca desata os nós. Pessoas que não dá às vezes prazer de estar ao lado, porque não está conseguindo enxergar as grandes coisas que Deus está fazendo. Pessoas que amaldiçoam filhos, pessoa que amaldiçoa o esposo ou a esposa, parentes, vizinho, o emprego,
o local onde está trabalhando. Meus irmãos, nós temos que ter cuidado com essas coisas, principalmente quando nós falamos dentro da família. Meu irmão, ontem eu estava até conversando com o pastor Francisco, estivemos lá, nós estamos tratando justamente sobre esse tema. Nós sabemos que Deus, Ele é o governador e comanda todas as coisas, governa com um punho de ferro porque Ele é o Senhor. Mas a Bíblia revela, meu irmão e minha irmã, que Deus outorga a autoridade dEle para nós em determinados casos. Eu, como pastor, o pastor dessa igreja é Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, mas Ele fala para mim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Eu tenho autoridade como pastor sobre essa igreja, eu não posso amaldiçoá-la, eu tenho que abençoá-la e orar por cada um de vocês, porque eu tenho essa autoridade dada por Deus, Ele me outorgou isso. Eu posso orar por cada um de vocês e o Senhor escuta, porque Ele me deu essa autoridade. Pais, mães, Deus deu autoridade sobre seus filhos, Ele outorgou isso, os seus filhos pertencem a Deus, mas Ele deu o direito de vocês cuidarem deles. Então não amaldiçoa os seus filhos, abençoa-os o tempo todo, porque a sua voz é a voz de Deus, porque Ele deu autoridade para isso. Abençoe-os, não importa onde que eles estejam. Não fale que ele é um fracassado, não fale que ele não vai dar em nada, não fale que ele vai ficar doente, mas fala que o Senhor Jesus Cristo livra de todo mal, que o Senhor Jesus Cristo morará no coração do seu filho e da sua filha, que o Senhor libertará de todo vício, porque você tem autoridade divina para isso, porque o Senhor concedeu para você. E eu estou orando, intercedendo e abençoando o seu filho também, porque a mim foi dada essa autoridade também. E o Senhor abençoa. Em Provérbios 18, 21, vai dizer o seguinte, Provérbios 18, 21, a morte e vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza, come do seu fruto. Come do seu fruto. Quantas pessoas dentro da igreja, isso já tenho visto, meus irmãos, já parece até normal, pessoas que se dizem cristãs e usam, meus irmãos, jargões obscenos no seu linguajar, falam coisas que não deveriam, piadas de duplo sentido, ações indignas, abre aspas, palavrões, fecham aspas, e usam isso com extrema facilidade. E o apóstolo Paulo vai alertar sobre isso em Colossenses 3:8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Despojai-vos disso. São pessoas, meus irmãos, que estão sendo contaminadas pela sua fala. Olha a sua volta e não vê a sua família progredindo, porque estão dizendo justamente isso no linguajar, estão pedindo justamente isso na forma de falar. Em Tiago 3,6, o apóstolo, o irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, vai dizer o seguinte: ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Cuidado com o que você fala, cuidado como você fala. As suas palavras têm poder de te contaminar. Abençoe, meu irmão, o tempo todo. A terceira razão, meus irmãos, que nós temos que nos preocupar com o que nós falamos e como nós falamos, é que as nossas palavras são o reflexo do nosso caráter.
As nossas palavras são o reflexo do nosso caráter. Mateus 5,37, o nosso Senhor Jesus Cristo diz: seja porém a tua palavra sim, sim, não, não, o que disto passar vem do maligno. O nosso Senhor Jesus Cristo afirma, meus irmãos, que o nosso sim deve ser sim, que o nosso não deve ser não. Não existe, meus irmãos, entrelinhas, não existe um talvez, não existe eu pensei que. O que existe para nós é sim ou não, sim ou não. Essa simplicidade que Jesus Cristo coloca em nossas vidas expressa a nossa integridade, a nossa confiança em Deus. Se os fariseus jurassem, meus irmãos, pelo altar, ele podia descumprir o que prometeu, ele poderia do sim que ele falou virar um não. Mas se ele jurasse pela oferta, ali ele estava comprometido a cumprir, mas não porque ele queria, mas porque ele jurou. Eles não eram pessoas íntegras, eles não tinham palavras. Em Tiago 3,2 vai dizer o seguinte: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Tiago 3,2, pode acompanhar comigo, Tiago 3,2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Meus irmãos, quem não tropeça na palavra é perfeito. Quem não tropeça no falar preserva o corpo inteiro. Por isso Jesus, meus irmãos, dedicou tempo para ensinar sobre o nosso linguajar, sobre como devemos falar. Cristo ensinou que a integridade do falar é o reflexo do caráter do cristão. O povo de Deus tem integridade em suas palavras. A integridade nas palavras deve ser a base da nossa vida como cristãos. O que falamos é o reflexo do nosso relacionamento com Deus. Uma vida marcada pela verdade, meu irmão e minha irmã, é um testemunho poderoso de fé. É um testemunho poderoso de fé. Hoje, como está degradado pertencer à igreja? Como está degradado pertencer a uma igreja? Nós vemos irmãos impulsivos, homens e mulheres dentro da igreja coléricos, mentirosos, iracundos, que provocam dissensões, invejosos, que causam divisões dentro da igreja. Tudo vemos dentro do povo de Deus, dentro das comunidades evangélicas, dentro da nossa geração. Muitos não estão vindo à igreja e não querem ter relacionamento com o povo de Deus, por causa da qualidade daqueles que estão dentro da igreja. Pessoas que falam sobre Jesus Cristo, mas não vivem sobre Jesus Cristo. Existe uma separação nítida entre o mestre e o discípulo, nítida, que todos veem. Em Tito, capítulo 2, versos 7 e 8, Paulo vai falar para seu discípulo Tito. Eu vou esperar os irmãos procurarem, Tito 2, 7 e 8. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras, no ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma para que dizer a nosso respeito. Nós temos que nos tornar um padrão diante da sociedade. A igreja é um povo diferente, precisa ser, não pode ser igual. Por isso que como pastores nós lutamos tanto pela separação de igreja e mundo. Embora que muitos querem se igualar e olham com inveja e desejo para o mundo, nós mantemos firme essa separação.
temos um padrão, e o nosso padrão é Jesus Cristo, sempre íntegro diante da sociedade. O cristão precisa possuir uma linguagem sadia e irrepreensível. Em Mateus 12:36 vai dizer o seguinte, Mateus 12:36, digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Vou repetir, digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Cuidado, meu irmão e minha irmã, com o que fala. Cuidado, meu irmão e minha irmã, como você fala. As suas palavras são um reflexo do seu caráter. Por isso, cuidado. A quarta razão que nós temos que nos preocupar com o que falamos e como falamos, é que as nossas palavras são fontes de bênçãos, são fontes de bênção. Efésios capítulo 4, verso 29, diz o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Meus irmãos, a integridade na palavra abençoa as pessoas à nossa volta, abençoe todos aqueles que estão à nossa volta. Pessoas são edificadas através da nossa voz. Através da nossa voz há o reflexo do nosso caráter e as pessoas são abençoadas. Vidas são transformadas pelo que nós falamos, pelo que nós falamos. O que nós proferimos, meu irmão e minha irmã, tudo aquilo que nós proferimos, vai como flecha no coração daqueles que estão à nossa volta. A pessoa pode receber a Jesus Cristo ou a salvação, ou se escandalizar com o que nós falamos. A pessoa, meus irmãos, pode receber Jesus Cristo e a vida eterna, ou ficar longe dela. Em Provérbios 15, verso 1, diz o seguinte: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A sua fala, a sua voz, a sua comunicação faz cessar os conflitos, ou pode alimentá-los, os conflitos. Os fariseus, meus irmãos, não se preocupavam com as pessoas que estavam à sua volta. Eles não tinham nenhuma preocupação. Eles queriam era manter a sua autoridade. Pensavam somente em si mesmo. E Cristo nos ensinou aqui que a integridade no falar é fonte de bênção. É fonte de bênção. O povo de Deus é um povo que abençoa, é um povo que é abençoador. Ele é um povo abençoado por Deus, mas que abençoa aqueles que estão à volta. A integridade é algo que deve ser observada por cada um de nós. Não é algo que se diz que é. Não podemos chegar e ficar falando, eu sou íntegro, eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu tenho integridade. Não é algo que se fala, é algo que se faz e amostra para a sociedade. É visto nos olhos, as pessoas veem nos nossos olhos, as pessoas veem nas nossas atitudes, no nosso jeito de ser, do nosso jeito de falar, atua sobre as pessoas. E o que falamos e como falamos faz a pessoa entender quem verdadeiramente nós somos. Em Colossenses 4:6, o apóstolo fala para a igreja de Colossos o seguinte: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. As pessoas precisam sentir prazer em estar conosco, querer nos buscar, os vizinhos têm que querer nos buscar. As nossas palavras necessitam ser agradáveis para as pessoas à nossa volta.
Um diálogo temperado com sal vindo do Espírito Santo, sabendo como deve responder a cada um conforme a necessidade. Em Provérbios 15, 4 vai dizer o seguinte, Provérbios 15, verso 4: a língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Meu irmão, minha irmã, você que está em casa, nós que estamos aqui, temos que ter cuidado com o que falamos e como nós falamos, porque as nossas palavras precisam ser fontes de bênção para a nossa geração e para todos aqueles que estão em volta. E concluindo a mensagem, meus irmãos, uma coisa que nós devemos ter consciência, nós temos que ter a plena consciência. Se até hoje, meu irmão e minha irmã, jovem, adolescente, sênior, oficiais, pastor, todos nós que estamos aqui, uma coisa que nós temos que ter consciência é que nós sempre vivemos na presença de Deus. Não é só aqui no domingo, não é só quando nós estamos orando, não é só quando nós estamos lendo a Bíblia que estamos na presença de Deus. Nós temos que ter a consciência que sempre estamos na presença de Deus. Quando estamos conversando com o vizinho, quando estamos na fila do banco, quando estamos no shopping, quando nós estamos no colégio, quando nós estamos na faculdade, quando nós estamos em casa, quando nós estamos no banheiro, nós estamos sempre na presença de Deus. E sempre devemos falar como quem vive na presença de Deus. Nós temos sempre que falar como quem vive na presença de Deus. O que falamos, como falamos, pode servir de um obstáculo para uma pessoa, para o Evangelho. Pode ser empecilho entre uma alma aflita e a sua salvação. Por isso, a integridade nas palavras reveste de muita importância. Por isso a integridade nas palavras reveste de muita importância. Em Colossenses 3,17 diz o seguinte: e tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças a Deus Pai. E tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo. O que você diz, meu irmão e minha irmã, o que nós dizemos, reflete o Cristo que está em nossas vidas. Porque o que você fala, indica quem você representa nessa terra. Você foi chamado para viver de forma íntegra. Você foi chamado para que o seu sim seja sim, para que o seu não seja não. Dessa forma, você glorificará a Deus com o que você diz. O salmista Davi, meus irmãos, pedia a Deus para viver dessa forma. O salmista chegava diante de Deus e pedia para viver dessa forma. Ele buscava agradar a Deus com as suas palavras e o seu coração. Lá em Salmos 19:14, ele vai dizer o seguinte: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. O que você, meu irmão e minha irmã, o que nós estamos dispostos em fazer para que os nossos lábios, para que os nossos corações sejam agradáveis ao Senhor? Cristo se preocupou com a integridade das nossas palavras. O Senhor te desafia nesse momento, você que está em casa, nós que estamos aqui, a refletir sobre esse desafio, sobre a integridade das nossas palavras. Ele nos desafia a pensar sobre esse momento da integridade nas palavras. Você precisa se preocupar com o que fala e como fala. O que você está disposto nessa manhã?
O que você está disposta nessa manhã a abrir mão da sua vida para que isso aconteça em você, conforme o Cristo, o nosso Senhor, falou no Sermão do Monte. Às vezes a gente pensa, o Sermão do Monte é tão lindo, é tão maravilhoso, que mensagem agradável, mas o nosso Senhor Jesus Cristo no Sermão do Monte está nos virando do avesso. Ele está mostrando tudo o que nós não somos e tudo o que nós deveríamos ser. E uma das coisas que ele está falando aqui, do verso 33 a 37, é que nós, como cristãos, como povo de Deus, temos que ter integridade naquilo que nós falamos. Vamos louvar o Senhor?